Você já ouviu falar sobre a constelação familiar? Já participou de algum grupo? Conhece alguém que já participou, se beneficiou dessa abordagem maravilhosa? Meu nome é Isabela Oliveira e hoje eu vou trazer para vocês algumas informações essenciais para que você entenda um pouco mais desse método, entenda um pouco mais dessa abordagem que foi criada pelo alemão Bert Hellinger e desenvolvida junto com a sua esposa Sophie Hellinger. E hoje eu vou estar falando sobre um tema incrível, a relação entre constelação familiar e ciência. Tem alguma evidência científica que constelação familiar funciona? Tem alguma base científica? Se você se interessa por esse assunto e quer receber mais vídeos como esse que eu vou fazer aqui hoje, não se esqueça, clique nesse canal, se inscreva, clique no sininho porque toda semana a gente está aqui. Pois bem, a aula de hoje, o nosso encontro de hoje é destinado a tirar todas as suas dúvidas sobre a relação entre constelação familiar e ciência. Primeiro é importante dizer para vocês que eu sou cientista, ou pelo menos isso dizem, né? Eu tenho 2 graduações, 2 mestrados, 1 doutorado, um pós-doutorado que eu já terminei e um que eu estou fazendo exatamente agora no ano de 2024 sobre educação. Eu tenho uma carreira multidisciplinar, a origem da minha carreira é na área de comunicação, onde eu tive uma graduação e um mestrado, fiz um doutorado em História, um pós-doutorado em Psicologia Social, e depois que eu conheci a constelação familiar, eu falei, nossa, eu tenho que aprender isso. Aí acabei fazendo uma outra graduação em Psicologia, eu sou a primeira psicóloga brasileira formada num curso de Psicologia que já aceita a abordagem da constelação familiar. Depois eu fiz um mestrado em Psicologia Sistêmica, várias especializações, entre elas 2 em Gestalt Terapia, que eu amo de paixão. Enfim, estudei muito e agora eu estou estudando a educação, a inteligência artificial aplicada à educação. Como vocês podem ver, eu sou uma cientista, mas uma cientista da área social. Sou professora da Universidade de Brasília desde 1996, então aquilo que eu vou estar falando para vocês aqui, eu acho que tem alguma base científica, não é verdade? Pois então, a primeira coisa que vocês têm que saber é que nem tudo numa constelação familiar foi explicado pela ciência atual. Por exemplo, nós ainda não sabemos como acontece esse fenômeno da representação. Como uma pessoa entra no lugar, por exemplo, da sua mãe ou do seu pai e de repente ela sente como sua mãe ou sente como seu pai. Isso a ciência ainda não explicou. No entanto, já existem algumas teorias que procuram explicar o que acontece dentro de uma constelação familiar. Os estudos científicos que existem sobre a constelação familiar, e sim, existem vários estudos sobre a constelação familiar, vocês podem colocar aí no Google Acadêmico, vocês podem colocar nas bases de dados que vocês quiserem, que vocês vão encontrar vários, centenas de estudos sobre a constelação familiar, e inclusive o que a gente chama de revisões sistemáticas. 3 revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas são feitas quando existem muitos artigos, quando já existem muitas dissertações, teses, e vem alguém e fala assim, vamos revisar o que foi feito em cada um desses estudos. Então, nós temos 3 revisões sistemáticas que analisam os estudos que já foram feitos sobre a constelação familiar. Sim, existem muitos estudos e a maioria deles volta-se para entender os efeitos da constelação. Eles existem, são positivos, são duradouros, como as pessoas se sentem, qual é o efeito que elas dizem que teve uma constelação familiar na sua vida. Então, vocês podem procurar especificamente por essas revisões sistemáticas, se vocês quiserem, tipo assim, ter um resumo de todos esses conhecimentos científicos sobre esse método, algumas pessoas chamam de método, outros chamam de abordagem, maravilhoso, e eu só posso agradecer por ter conhecido e estar podendo hoje aqui compartilhar um pouquinho com vocês tudo que eu sei. Enfim, então já sabemos que a constelação familiar não consegue ser totalmente explicada nos dias de hoje, e já sabemos que existem muitos estudos que mostram a eficácia desse método. Agora, eu gostaria de falar para vocês sobre algo muito importante, que são os fundamentos científicos desta abordagem. Quando a gente vai falar da constelação familiar, é importante que vocês saibam que ela se insere no conjunto de todas as abordagens terapêuticas ou com características terapêuticas que buscam entender como
os sintomas, como os relacionamentos familiares ou os relacionamentos dentro de um grupo influenciam as pessoas. Então, a constelação familiar, ela surge dentro do contexto da psicoterapia, das terapias familiares. Então, a gente poderia dizer que a sua origem remonta aí, vamos dizer, à própria psicanálise, pois Freud já via que existia uma dimensão familiar naquilo que acontecia com as pessoas, apesar da sua abordagem, do seu método, ele voltar apenas para a pessoa, para o indivíduo e não para as famílias. Poderíamos dizer que onde a gente começa a perceber mesmo, né, essa ênfase nas pessoas, em seus contextos, poderíamos falar, por exemplo, do psicodrama, do Jacob Levi Moreno, poderíamos falar do surgimento da terapia familiar e da terapia familiar sistêmica que acontece aí mais ou menos na década de 1950. E aí, nós temos então essa possibilidade de fazer esculturas familiares, depois configurações familiares, e Bert Hellinger, quando conheceu essa abordagem em 1980, aí sim, iniciou um caminho próprio, desenvolveu uma maneira própria de fazer essa configuração familiar, deu o nome inicialmente de movimentos da alma, para aquilo que ele foi descobrindo, porque ele percebeu que não era uma escultura, que não era uma foto, que havia um movimento que se manifestava nos representantes quando eles eram posicionados no lugar que lhes era assignado. E aí, depois então, ele chamou esse trabalho de movimentos do espírito, depois ele foi chamando esse trabalho por outros nomes, por exemplo, vocês podem ouvir aí, ou ler em algum livro, constelação medial. Depois ele percebeu que havia um grande corpo de conhecimentos que ele descobriu e desenvolveu, que ele, junto com a sua esposa, deu o nome de Hellinger Ciência, já que a palavra em latim scientia significa corpo de conhecimentos. Então, essa palavra Hellinger Ciência, que na verdade é S-C-I-A e tal, é a palavra ciência com S na frente, ela justamente vem trazer a origem da palavra latina que fala da palavra ciência como um corpo de conhecimentos organizados sobre um determinado assunto, e no caso esse assunto são os relacionamentos humanos. Depois eles tiveram a ideia de construir uma marca para poder diferenciar esse trabalho que foi feito por Bert e Sophie Hellinger de tantas outras constelações familiares que começaram a surgir, constelação sistêmica, constelação estrutural, constelação isso e aquilo. Aí nós temos então hoje em dia a constelação familiar original Hellinger, que é essa constelação que é feita pelas pessoas que estudaram com Bert e Sophie Hellinger e que se mantêm fiéis e que também receberam a oportunidade de usar essa marca no seu trabalho. Então, poderíamos dizer que a constelação familiar ela tem uma base que se remete a todas essas correntes psicoterapêuticas que eu citei aqui, mas ela também tem na sua formação tudo aquilo que o Bert Hellinger aprendeu. O que ele aprendeu? Ele aprendeu psicanálise, uma terapia chamada grito primal, PNL, que é a programação neurolinguística, a hipnoterapia, um pouco da Gestalt, que ele vivenciou, um pouco de dinâmica de grupo, que foi a primeira coisa que ele aprendeu, também tem um pouco da análise de script, da terapia provocativa, de Frank Farrelly, ou seja, um conjunto de experiências que Bert Hellinger teve e que ajudaram a formar isso que ele desenvolveu, que é o jeito dele de fazer a sua configuração familiar. Se você tem interesse nesse assunto, quer se aprofundar, gosta dos aspectos científicos, eu te convido a conhecer a minha plataforma de ensinos, onde eu tenho vários cursos, inclusive alguns onde eu abordo especificamente a relação entre constelação familiar e ciência. Mas eu poderia dizer para vocês que existem também influências filosóficas, e a influência filosófica mais marcante do trabalho de Bert Hellinger é a obra de Lao Tse, que é o segundo livro mais lido da história da humanidade. Eu não sei se vocês conhecem, mas é o Tao Te Ching, né? Que é anterior, inclusive, à Bíblia, e que expressa na sua filosofia, na sua maneira de ver o mundo, não sei se você sabe, né? Aquele símbolo assim do yin yang, né? Que tem um ladinho branco e um ladinho preto, né? Essa interação entre o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, né? E tudo isso dentro de um círculo
que é chamado justamente do Tao, né, que é o caminho, que é a vida, que é a verdade, né? Ou seja, essa ideia do fluxo, da polaridade. Então, tudo isso está lá no Tao Te Ching e também está dentro do trabalho do Bert Hellinger. Também vemos influência no trabalho do Bert Hellinger, por exemplo, da filosofia de Aristóteles, né? Ele usa dentro do seu trabalho a fenomenologia, que é um método filosófico que surge na Grécia, que depois é retomado por Edmund Husserl lá no século, se não me engano, 18, por aí, William Hamilton, né? Que são filósofos, mas também eram matemáticos e que começaram a utilizar a fenomenologia, que é um ramo da ciência que usa, né? Que estuda como os fenômenos, fenomenologia, logia, estudo dos fenômenos, como os fenômenos se revelam à nossa consciência. Ou seja, sim, existem bases científicas para a constelação familiar, ela ainda não é totalmente explicada pela ciência, existem várias hipóteses e existem também várias possibilidades de interface para a sua explicação, por exemplo, com a biologia, com a psicologia, com a física, e tudo isso ainda está para ser construído, para ser investigado. E sim, existem muitas evidências que demonstram que a constelação familiar traz efeitos muito positivos. Se você tem interesse, procure as revisões sistemáticas que tratam da constelação familiar, e eu vou deixar aqui debaixo desse vídeo essas revisões para que você possa ver por você mesmo quais foram os resultados que foram obtidos do estudo de todos os artigos e dissertações e teses que foram encontrados pelos autores da revisão sistemática. E se você tem mais dúvidas, se gostaria de saber mais sobre esse assunto, vou dizer novamente, aproveita, clica no botãozinho, se inscreve, clica no sininho que toda semana tem novidade, deixa aqui seu comentário, me manda uma pergunta, eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar.